Tudo começa quando somos pequenos. Antes de entender o que é amor, aprendemos o que é aprovação. Quando sorrimos, os adultos sorriem de volta. Quando obedecemos, ganhamos carinho. Mas quando choramos, reclamamos ou expressamos raiva. Somos corrigidos, ignorados ou punidos. E assim, sem perceber, a criança descobre uma lei silenciosa. Se eu for bom, serei amado. Se eu desagradar, serei rejeitado. O bonzinho não nasceu bom. Ele nasceu com medo. Medo de perder o amor, medo de decepcionar, medo de ser esquecido. E para se proteger, criou uma versão de si mesmo que fosse aceitável. Uma máscara social feita de gentileza, empatia e docilidade. Esse personagem funciona como um escudo invisível. Por trás do sorriso, existe uma mente em constante vigilância. Será que falei algo errado? Será que ele gostou de mim? Será que vão me achar grosseiro se eu disser não? O eu bonzinho é uma criação da dor. Ele não é espontâneo, é estratégico. Ele aprendeu a ler os ambientes, antecipar reações, controlar o próprio comportamento para evitar conflito. Mas o preço disso é alto. Quanto mais ele tenta ser aceito, mais se afasta de quem realmente é. Essa máscara o protege da rejeição, mas o condena à superexposição emocional. Ele se torna um espelho para o que os outros esperam e esquece de refletir o que sente. Vive em constante adaptação, como se existisse apenas na medida em que agrada. Na psicologia, chamamos isso de persona, o papel que mostramos ao mundo. Ela é útil, necessária até, mas quando se torna a única forma de existir, vira prisão. Por trás da imagem perfeita do bonzinho, há raiva contida, desejo reprimido e uma carência imensa. Ele diz sim para manter a paz, mas por dentro grita por liberdade. E quanto mais tenta evitar a dor, mais se desconecta da própria alma. O eu bonzinho não é virtuoso, é um sobrevivente. E a libertação começa quando ele entende que não precisa mais se esconder atrás da bondade para ser amado. A necessidade de ser aprovado é um vício silencioso. Ela se disfarça de virtude. Parece humildade, parece empatia, parece boa vontade. Mas, por trás, existe um medo profundo. O medo de não ser suficiente. Cada gesto para agradar vem acompanhado de uma troca invisível. Você dá um pedaço de si para comprar um fragmento de aceitação. E quanto mais você entrega, menos de você sobra. A aprovação funciona como uma moeda emocional. Você paga com sua autenticidade e recebe, em troca, um sorriso, um elogio, uma sensação temporária de pertencimento. Mas a conta chega, e o preço é alto. Ansiedade, exaustão e vazio existencial. Afinal, o que acontece quando o sim que você dá não é sincero? Quando o elogio que você faz é apenas uma estratégia para ser aceito? A alma sente o peso da falsidade, não como culpa, mas como distância interna. É o momento em que você percebe que está presente na vida dos outros, mas ausente da sua. O vício da aprovação transforma a vida em palco. Você vive ensaiando reações, medindo palavras, calculando expressões. Cada decisão passa pelo filtro. O que vão pensar de mim? E o medo do julgamento se torna um carrasco invisível, te impedindo de viver com verdade. O problema é que o mundo sempre muda de gosto. Hoje te admiram, amanhã te criticam. E, se sua identidade depende disso, você se torna refém da instabilidade dos outros. A verdadeira liberdade nasce quando você percebe que não precisa mais agradar para pertencer, que ser aceito por todos é impossível e desnecessário. Porque a aprovação que realmente cura não vem de fora. Ela vem do momento em que você se olha no espelho e, finalmente, se reconhece. O bonzinho acredita que sua bondade é pura, mas por trás do sorriso calmo e das palavras doces, há algo que ele mesmo não quer enxergar: a sua sombra. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que negamos em nós: os impulsos, as raivas, as vontades proibidas, as verdades que não se encaixam no papel que escolhemos representar.
E o bonzinho, em sua ânsia de ser aceito, reprime tudo isso. Ele enterra sua agressividade, sua sexualidade, sua ambição, porque acredita que sentir certas coisas o torna ruim. Mas o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. A raiva contida vira ressentimento. A inveja negada vira autopunição. O desejo reprimido vira culpa. E, de repente, aquele que vive para agradar começa a sentir uma amargura silenciosa que não sabe explicar. A sombra do bonzinho é perigosa porque é inconsciente. Ele acredita estar fazendo o bem, mas muitas vezes age por carência. Ajuda para ser reconhecido. Perdoa para ser admirado. Se sacrifica para se sentir necessário. É o ego disfarçado de virtude. E quanto mais ele tenta ser luz, mais sua sombra cresce. Porque negar o que é humano é o que nos torna falsos. Ser bom demais é uma forma de violência contra a própria verdade. A verdadeira bondade não nasce da negação da sombra, mas da integração dela. É quando você reconhece que também sente raiva, também erra, também deseja, e ainda assim escolhe agir com consciência. O bonzinho precisa parar de lutar contra sua escuridão. Precisa olhar para dentro, encarar o lado que sempre tentou esconder, porque é lá, no confronto com a sombra, que nasce o verdadeiro poder pessoal. A luz só é autêntica quando ilumina também o escuro. A aprovação é a droga mais aceita do mundo e a mais viciante. Ela não se vende em frascos nem se injeta nas veias, mas age diretamente no cérebro, liberando dopamina sempre que alguém nos valida. Um elogio, um like, um olhar de aprovação. E o corpo sente prazer. Mas logo depois vem a abstinência. E o vício recomeça. A busca por aprovação é um ciclo químico e emocional. Você faz algo bom, recebe reconhecimento e se sente vivo. Mas, se ninguém nota, o vazio volta. E então precisa fazer mais, ser mais, agradar mais. Sem perceber, sua autoestima deixa de ser interna e passa a ser terceirizada. Você depende dos outros para se sentir real. E é assim que o bonzinho se torna refém. Ele acredita que está sendo gentil, quando na verdade está alimentando sua dependência. Cada ato de bondade vem com uma expectativa secreta: ser visto, elogiado, amado. Quando isso não acontece, surge o ressentimento, a frustração de quem deu demais e recebeu de menos. A aprovação é traiçoeira porque se disfarça de amor, mas amor não cobra aplausos, não precisa de testemunha, não se mede pela reação do outro. A aprovação é o amor condicionado, aquele que precisa ser conquistado o tempo todo. O vício se torna completo quando a pessoa esquece quem é, sem a validação externa. Ela molda suas opiniões, comportamentos e até o tom de voz para se encaixar nas expectativas alheias. Vive em função da aceitação, mas chama isso de empatia. Não percebe que perdeu o controle. O despertar acontece quando você entende que o prazer da aprovação é fugaz, mas a paz da autenticidade é permanente. Ser verdadeiro talvez traga rejeição, mas também traz algo que o vício jamais oferece: liberdade emocional. Porque quando a necessidade de agradar morre, nasce o respeito por si mesmo. E esse é o único tipo de aprovação que dura para sempre. A vida do bonzinho não é só sobre agradar, é sobre ser moldado, manipulado sem perceber. Desde cedo, aprendemos padrões que nos mantêm submissos. Sorrisos forçados, desculpas antes mesmo de cometer erros, gestos de gentileza que escondem um medo silencioso de rejeição. A manipulação invisível é sutil. Não vem com ordens ou ameaças claras. Ela se esconde nos olhares, nas expectativas não ditas, nos sussurros sociais. Se você fosse realmente bom, faria isso. E assim, você se curva, se ajusta, se adapta, pensando que está fazendo o certo, quando na verdade está sendo usado para sustentar a narrativa dos outros. O que parece empatia é, muitas vezes, cálculo alheio. O que parece amizade, muitas vezes, é conveniência.
E enquanto você vive tentando agradar, alguém observa, aprende seus padrões, suas fraquezas, seus limites e tira vantagem. O ciclo é cruel porque você participa sem perceber. Quanto mais tenta agradar, mais explorável se torna. E quanto mais é explorado, mais tenta agradar, na esperança de ser aceito. É um labirinto emocional, e você é o prisioneiro de suas próprias crenças de bondade. O despertar acontece quando você vê a realidade nua. Não é sobre ser bom ou mal. Não é sobre moralidade ou ética. É sobre presença e consciência. Quando percebe que está sendo manipulado, você ganha uma arma poderosa. A escolha de não participar mais do jogo alheio, de colocar limites claros, de agir pelo que é verdadeiro para você, não pelo que esperam de você. E essa é a primeira grande libertação. Entender que a manipulação não está em você, mas na dinâmica que permitiu que outros a controlassem. Quando você rompe essa corrente invisível, descobre que liberdade emocional é muito mais valiosa do que qualquer aprovação momentânea. O vício de agradar nunca surge sozinho. Ele nasce da carência, da necessidade de aceitação, mas é alimentado pelo medo. Um mestre silencioso, invisível, mas poderoso. Medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, medo de perder afeto. Medo que nos força a engolir palavras, esconder opiniões, calar dores e desejos, tudo para permanecer desejável aos olhos dos outros. Cada gesto de bondade exagerada é, muitas vezes, um gesto de autopreservação. A sombra que Jung descreve não está só dentro de nós. Ela se manifesta em cada vez que deixamos de ser inteiros para não desagradar. O medo torna-se padrão. Você aprende a se moldar, a prever reações, a evitar conflitos, mesmo quando isso machuca seu corpo, sua mente, sua essência. E o mais cruel, o medo disfarça-se de virtude. Você acha que está sendo bom, empático, compreensivo, quando na verdade está respondendo ao terror silencioso de ser excluído.